Vamos lá. Então, vimos na primeira aula campo elétrico, né? Vimos isto aqui, as equações de campo. Aqui eu tenho a equação do campo, a partir da carga geradora. Aqui eu tenho a equação do campo relacionando com a força, tá? Não utilizamos o sinal em nenhum dos casos. E o campo é sempre tangencial às linhas de força. Foi isso que nós vimos. Agora, continuando nos exercícios, o exercício 4 da página 63, talvez. 63, 64 da apostila de vocês. Duas cargas elétricas multiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva e Qzinho negativa, são mantidas a uma certa distância uma da outra. O campo elétrico é gerado por Q, Q maiúsculo, Qzão. Então eu vou considerar aqui ali a carga fonte e a outra é a carga de prova, a carga móvel. A força elétrica que a carga Qzinho sofre e o campo elétrico onde ela é fixada. Bom, vou fazer só um esqueminha rápido aqui. Temos uma carga, que é o mais Q, e temos a carguinha verde, que é a menos Q. Ele quer saber o campo e a força. A primeira coisa aqui que eu quero comentar com vocês é que essas representações, quando estão desse jeito, não é que elas estão erradas, tá? Igual na alternativa A, ele colocou aqui, tá vendo que a ponta da setinha tá aqui? O correto seria a representação estar desse jeito, ó. Deixa eu pegar um negócio de fazer risco aqui. Ela tinha que estar assim, ó. Tá? O campo tinha que estar assim. Por que não tá? Para ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas o ideal é você fazer as linhas de o vetor força, o vetor campo no centro do objeto. Bom, mas vamos lá. A carga positiva, que é o Qzão, ele gera um campo. O campo da carga positiva é saindo da carga positiva. Então, quando este campo passa pela carga menos Qzinho, é um campo saindo da carga positiva. Tá? Professor, mas a carga negativa, o campo é entrando. Sim, mas esse campo azul é referente a esta carga. Tá bom? E a carga negativa é atraída pela carga positiva. Então tem uma força de atração que você poderia pensar que é uma força contrária ao campo elétrico também. É uma possibilidade. Então a força elétrica. Então, qual a alternativa que melhor representa isso? Aí é só procurar, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O campo tem que estar apontando para a direita e a força para a esquerda. De novo, a representação aqui está meio confusa, porque a resposta certa é a C. O ideal seria que esse vetor força tivesse representado aqui para a esquerda e esse campo para a direita, igual fiz ali. Tá? Então a representação está confusa, mas a resposta correta é a alternativa C. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Exercício 1, já é do módulo campo, como que é? Campo com várias cargas. É o módulo seguinte, mas é só a parte vetorial do campo. Em cada uma das figuras temos duas cargas elétricas pontiformes, gerando um campo elétrico na região em que estão fixadas. O ponto P é mero ponto geométrico, tá? E não está eletrizado. Então, onde eu tenho o ponto P é só uma informação, não é uma carga ali. Esboce o vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas cargas elétricas de cada uma das figuras. Admita que a carga mais Q seja positiva e a menos Q seja negativa. Eu vou colocar na mesma proporção, né? Bom, vamos primeiro fazer da figura 1. Deixa eu pegar uma réguinha aqui e traçar uma linha que ligue a carga 1 ao ponto P. Então, faço um pontilhadinho. E aqui eu faço, um pontilhadinho. Volta aqui. Peraí que eu tô sofrendo aqui com o negócio aqui.
um pontilhadinho aqui também. Tá? Esse pontilhadinho é só para a gente marcar a posição onde esses vetores podem aparecer. Por quê? Esta carga 1, eu vou fazer um cabelinho laranjado nela aqui, ela gera um campo saindo. Então, no ponto P, eu vou ter um campo desta carga 1 saindo na direção radial da carga, né? Então, nessa linha pontilhada que eu coloquei ali. Esse é o campo 1. O campo 2, vou fazer esse topetinho verde aqui na carga de baixo, é desta carga aqui. Também é um campo saindo, porque é um campo de uma carga positiva. As cargas são iguais, tá? Então, quando você vai fazer um esquema aqui, tenta fazer o campo 1 ser igual ao campo 2 de módulo, porque as distâncias são as mesmas, tá? E as cargas são as mesmas. E aí, como que eu faço para fazer o campo resultante? Que ele quer o campo resultante. Eu tenho que somar esses dois vetores. E aí, para não ficar um bololô ali, eu vou somar eles separadamente aqui do lado. Deixa eu só corrigir um negócio que eu fiz aqui. Aí. Então, temos um campo 2. Tá? Vou fazer bem exagerado em tamanho aqui. Um campo 1. Eu acho que eu exagerei tanto que vai dar ruim o desenho, mas não tem problema. O campo 1, tá? Deixa eu dar uma puxada pro lado aqui. Eu exagerei no tamanho. Beleza. Aqui. E agora, como que eu faço a soma? Bom, eu faço um pontilhadinho aqui, paralelogramo, né? Eles se encontram. E o vetor resultante para o primeiro caso é a diagonal desse paralelogramo. Este é o vetor campo resultante, que vai aparecer aqui, tá? Seria a primeira resposta da figura 1. Então você somou vetorialmente os dois campos. Na figura 2 eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu passo um pontilhadinho. Professor, mas como que eu vou fazer isso num dia de uma prova, de um vestibular, bibibi? Como que eu vou fazer essa fita? Porque, né, vou ter que ficar fazendo pontilhado. E se eu errar o tamanho? Aqui é só uma proporção. Você não precisa fazer algo exatamente igual. Tanto que ele pede para você esboçar o campo. Deixa eu só me ajeitar com a régua aqui. Ele pede para você esboçar o campo, não para você definir perfeitamente o campo. Então tá aqui, ó. Tá? Fiz o pontilhadinho, só para ficar ali correto. Bom, a carga positiva, no meu segundo desenho, eu vou fazer um chapeuzinho azul nela. Então, ela gera um campo nesse ponto P saindo, porque é uma carga positiva. O campo está saindo da carga positiva. Já a carga negativa, eu vou fazer um chapeuzinho rosa nela. A carga negativa gera um campo entrando na direção dela, radial. Então aqui eu tenho o campo entrando. Espera aí. Oh, meu Deus. O campo 2. E aí como que eu faço para somar esses dois campos? Igual eu fiz no primeiro caso. Eu venho aqui separadamente, eu poderia fazer um desenho aqui como esboço, mas eu dei uma exagerada no tamanho dos campos, tá? Quando você for resolver essas coisas, você não faz um vetor tão grande não, porque depois fica ruim para desenhar. Então, ó, vou fazer um campo 2 aqui. Vou fazer um campo 1. Aqui. Tentando fazer que eles fiquem com o mesmo tamanho, mais ou menos. Não ficou muito o mesmo tamanho não, mas tá bom. O campo 1. E aí a soma, o que a gente faz? Pontilhadinho. Pontilhadinho. Faz o paralelogramo, que fique menos torto do que o meu. E aí você faz essa soma, que é ligar da onde os vetores estão juntos até o outro lado, que é o vetor resultante. Então, a figura 2 é essa a resposta, tá? Então, no final das contas, essas duas configurações, elas têm ali um campo magnético com a mesma direção e mesmo sentido. Agora,
a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, por sinal, tá? Se eu considerar que essa distância aqui é D também, tá? Na verdade, eu não sei esse valor dessa distância, se é D. Pode ser que seja, pode ser que não, tá? Mas se for D, é tudo igual, só mudou a disposição original. Então, quando a gente fala de campo elétrico, assim como o campo magnético, vocês já estudaram, ele é uma grandeza vetorial, então você tem que somar módulo, direção e sentido. Como ele pede só o esboço, não tem como eu somar um módulo, então só somo direção e sentido, tá? Próximo, cegadão. Se precisar que eu copie aqui, gente, dá um berra aí, tá? Que eu volto sem problema nenhum. 2 da FUVEST. 4 cargas pontiformes foram fixadas no vértice de um quadrado. Nos vértices 1 e 2 foram fixadas cargas positivas e no vértice 3 uma carga negativa. É isso, né? Não, desculpa. Tô lendo igual um cavalo também. Nos vértices 1 e 2 foram fixadas uma carga positiva e uma negativa. E nos vértices 3 e 4, cargas Q3 e Q4 desconhecidas. Ixi. O ponto G é o centro geométrico do quadrado e nele não existe nenhuma carga elétrica. Sabe-se que o campo elétrico resultante no centro do quadrado é nulo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar os campos que eu já sei. A carga 2 é uma carga negativa. Então ela gera um campo entrando. Vou chamar de campo 2. A carga 1, que eu vou pintar de azulzinho, ela gera um campo saindo. Tá bom? Agora o que acontece? Essas linhas de campo precisam ser canceladas, porque ele fala que o campo no centro é nulo. Então, vamos para a carga 3, que eu vou fazer um chapeuzinho vermelho aqui nela, meio laranjado. Para vocês aparece meio laranjado, mas é vermelho aqui no meu programa. Bom, nessa linha onde ele gera o campo, eu preciso cancelar o vetor que já está aqui. Eu preciso cancelar esse vetor laranjado. Então, o único jeito dessa carga 3 cancelar o vetor laranjado é que ela gere um vetor campo elétrico no sentido oposto. Esse aqui seria meu campo 3. Este campo 3 está na direção dessa carga. Então essa carga ela tem que ser, oh meu Deus do céu, essa carga tem que ser negativa. Porque o campo está entrando. É o único jeito da carga 3 cancelar o campo da carga 2. E a mesma coisa vai acontecer com a carga 4. Mesma coisa, eu digo assim, né? Mesmo raciocínio. Não é a mesma coisa. A carga 4, ela tem que cancelar um campo que está na direção dela. Então ela fará um campo, ela gera um campo aqui no outro lado, oposto. O campo 4. Este campo 4 está saindo da carga 4. Então a carga 4, ela é positiva. Professor, mas por que você está falando que tem que dar zero o campo ali no meio? Eu só consigo resolver esse exercício porque ele fala que o campo elétrico no centro é nulo. Então eu sei que vetores precisam ser cancelados. E aí o que acontece? Eu tenho um valor negativo e eu tenho um valor positivo. Tá? As distâncias de cada uma das cargas até o centro é a mesma. Então o campo é K, Q, D quadrado. O K é uma constante. Deixa eu pegar outra cor aqui. O K é uma constante. A distância de todas as cargas até o centro é a mesma. Então eu vou considerar que é um fator constante. Se os campos são iguais, os campos opostos são iguais, significa que isso aqui são iguais. Logo, o único jeito de tudo isso ser igual é que as cargas sejam iguais também. Tá? Então, todas as cargas aqui em módulo são iguais. Por exemplo, a carga no ponto 1 é mais Q e a negativa no ponto 2 é menos Q. Em módulo é Q. A carga oposta, aqui que eu descobri, também tem módulo Q. Porque os vetores ali no centro têm o mesmo valor. Eles estão à mesma distância, né? Então, tem o mesmo valor. Eu tenho uma carga, então, ele quer saber que é a soma, né? Soma ou subtração.
Vamos ver a alternativa A. A alternativa A fala que Q3 menos Q4 é igual a zero. Q3 é negativo, então é menos Q menos a Q4 que é positiva. Menos Q. Isso é diferente de zero. Então a primeira está fora de cogitação. Tá? Uma que eu já posso cortar aqui, né? Já posso cortar duas, na verdade, é falando que Q3 mais Q4 é maior do que zero e que Q3 mais Q4 é menor do que zero. Se eu somar essas duas cargas, uma sendo positiva e outra negativa, tem que dar zero, tá? Então, as somas aqui em cima estão todas erradas. E aí você tem que Q3 é menos Q e que Q4 é mais Q, que é a alternativa E, de elefante. Tá? Então, eu só posso afirmar que as cargas são iguais, porque uma carga está cancelando o vetor campo de outra a mesma distância. Então, o único jeito das cargas terem vetores iguais de campo, se eles estão à mesma distância de determinado ponto, é que as cargas sejam iguais. Tá bom? Vou liberar aqui o chatinho da chamada, jovens. Quem quiser responder a chamada já, tá liberado, tá? Eu vou para o próximo. Se quiserem que volte aí, só dá um berro. Deixa eu ver se aqui tem desenho. Não, não tem. 3, PUC, do Rio de Janeiro, 2018. Duas cargas elétricas mais Q e mais 4Q estão fixas sobre um eixo X, respectivamente na posição 0 e na posição 1. Uma terceira carga elétrica é posicionada entre as duas, tal que se encontra em um equilíbrio eletrostático. Qual é a posição da terceira carga em metros? Então aqui, ó, vamos fazer um eixo, né? Não é eixo, eixo X. Então, faz o pontilhadinho maroto. Gente, eu vou rapidão aqui, só te fazer esse eixo aqui. Só vou reiniciar esse meu programa aqui, que ele tá dando umas travadinhas. É coisa de 30 segundos. Sim. Pronto. Então vamos lá, que agora fica liso. Meu referencial vai ser para a direita, positivo, tá? Uma carga está na posição 0. Então eu vou falar que essa carga aqui mais Q está na posição 0 metros. 0 metros. E a carga mais 4Q está na posição 1 metro. Entre essas cargas eu coloco uma outra carga, tá? Vou colocar aqui qualquer posição. Aqui, por exemplo. Tá? Uma carga que ele não fala qual que é o valor dessa carga aqui. Tá? Ele fala que se é positivo ou não, também não fala. Também não vai fazer diferença. Eu tenho uma carga aqui, vou chamar de Q genérico. E eu quero saber qual que é essa posição de equilíbrio. Tá? Qual que é essa posição aqui? Bom, primeira coisa. Eu quero que vocês entendam que se a carga que eu coloquei é negativa, o efeito vai ser o mesmo dela de ser positiva. Como assim, professor? Vamos pensar que ela seja positiva, essa carga, mais que, tá bom? A carga positiva que está aqui vai gerar um campo repelindo ela. Assim como uma força, né? Então vou chamar de carga 1. A carga mais 4Q vai gerar um outro campo aqui, que eu vou chamar de campo 2, que vai ser cancelado pelo campo da carga 1. E ela vai ficar em equilíbrio. Uma outra possibilidade é que essa carga no roxa aí seja negativa. O que vai acontecer? O campo gerado vai ser o mesmo. As cargas que estão ali em volta geram campos do mesmo jeito. Tá? O que vai mudar se é a força de atração ou repulsão, mas como os campos se cancelam, o efeito da força se cancela. Então, tanto faz o valor dessa carga ali naquele ponto. Eu só preciso chamar uma distância aqui de x, por exemplo. Deixa eu apagar aqui.
essa distância aqui de x. Tá? E se isso aqui... Oh, meu Deus! Se isso aqui é x, esta outra distância, até aqui, é 1 menos x. É o tamanho total menos o x. Nós fizemos um exercício assim, se não me engano, parecido com força, tá? Então, no fundo é a mesma coisa, tá? Você pode pensar em força ou em campo, que nesses casos dá na mesma. Se existe um equilíbrio eletrostático, eu sei que o campo gerado pela carga 1 é igual ao campo gerado pela carga 2. Ah, uma coisa sobre o meu desenho. Eu coloquei a carga roxa mais próxima da carga azul, porque como a carga verde é mais intensa, ela tende a influenciar mais uma distância maior. Então é provável que realmente essa distância seja x ali, seja mais próxima da carga azul, tá? Então tem uma certa lógica ali no meu desenho. Professor, mas se eu não soubesse disso, colocasse em qualquer lugar, daria na mesma. Você ia resolver e achar o valor do mesmo jeito. O desenho ali só está de enfeite. Então, para calcular o campo é K, Q1 sobre a distância, que é x ao quadrado. Tá? Que é a distância entre a carga azul e a carga roxa. Ou o ponto ali onde está a carga roxa. K, opa, aqui é 4Q, né? Dividido por 1 menos x ao quadrado. Vou começar aquela, né? Corta tudo. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Corta o quê? O 4 fica. Aí ficou assim. 1 sobre x quadrado é igual a 4 sobre 1 menos x ao quadrado. E aí, provavelmente, eu falei para vocês semana passada, não me abre isso em binômio de Newton. Não faz quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Não faz isso. Tira a raiz. Vem aqui, ó, e tira a raiz deste lado da igualdade e deste lado da igualdade. Então fica com 1 sobre x é igual a raiz de 4, 2. 1 menos x ao quadrado, a raiz disso é 1 menos x. Aí você multiplica cruzado. 1 menos x igual a 2x. Passa para lá, eu fico com 3x. Então, x é 1 sobre 3 e x igual a 0,33 metros. Uma coisa importante, ele quer saber a posição da terceira, né, esfera. Eu mantive o referencial, prestem atenção aqui, ó. 0 era a carga azul, 1 metro é a carga verde. Eu quero a posição da carguinha roxa. Então o x eu já coloquei em relação ao 0, em relação ao referencial, tá? Então eu já achei a resposta correta. Se você tivesse colocado o x aqui, tá? Você teria que achar 0,66 e aí você teria que tirar de 1 para achar a posição correta dele, que é em relação ao referencial. O referencial é onde a posição é 0. Tá? Então cuidado também com esses detalhezinhos, ver se faz o exercício correto, mas aí dá aquela cagadinha na hora de marcar a alternativa. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, que falta mais um só de campo. Dá uns 30 segundinhos, acho que tá bom, né? Eita, nós derrubei tudo aqui. Vamos para o próximo. E último de campo. Quatro. Duas partículas eletrizadas A e B, ambas positivas e com carga QA e QB,
estão fixas nas posições indicadas da figura. Sabe-se que o ponto P, situado sobre a reta que passa sobre elas, também é nulo. Desprezando-se qualquer outros efeitos criados por A e B, considerando as distâncias da figura, a razão entre QA e QB é... Bom, aqui eu vou resolver um exercício de um jeito um pouco diferente. Tá? Por que eu vou resolver de um pouco diferente? Ele fala que aqui é nulo, tá bom? Qual que é a distância da carga A até o ponto P? D. Qual que é a distância da carga B para o ponto P de pato? 3D. Ele fala que os campos são nulos, não é? Então, quer dizer que os dois campos estão se cancelando. Que o campo gerado por uma carga é igual ao campo gerado pela outra. Então, o campo gerado pela carga A é igual ao campo gerado pela carga B. Tá? Deixa eu só ajeitar esse campo aqui. Então, primeiro, eu vou fazer do... Peraí que apareceu o recado aqui. Eu vou fazer do jeito alternativo, depois eu faço pela equação, tá? Depois eu continuo a equação aqui. Qual seria o jeito alternativo? Os campos estão se cancelando. Na equação do campo elétrico, a distância ela está ao quadrado. Então, quando eu faço esse termo ao quadrado, a distância A ao quadrado fica D quadrado. A distância B ao quadrado é 9D quadrado. Então, se eu triplico a distância, a tendência do campo é ficar 9 vezes menor, porque esse D quadrado está dividindo. Então, pensem comigo, a carga B ela está 3 vezes mais distante, o que resulta, aqui deixa eu pegar uma outra cor, o que resulta, na teoria, em um campo dividido por 9. Só que ele fala que os campos são iguais entre as cargas. Para compensar um campo 9 vezes menor pela distância ser 3 vezes maior, o que tem que acontecer com essa carga? Tá? Se eu quero compensar, eu tenho que multiplicar esta carga B por 9. Então, se a carga for 9 vezes maior, eu compenso o fato dela estar 3 vezes mais distante e, consequentemente, a distância estar diminuindo o campo 9 vezes. Então, aqui olhando, tá? E depois eu vou fazer pela continha lá, que eu estou fazendo de um jeito diferente. Eu sei que a razão entre as cargas A e a carga B, tá? Ou seja, eu posso escrever de outro jeito, talvez para ficar mais claro, que a carga B é 9 vezes a carga A. Tá? Se você quiser colocar na fração do jeito que está aqui, fica 1/9. E essa aqui seria a resposta. Agora, se você quiser resolver pela equação, aí é só alegria. QA sobre a distância de A ao quadrado, que é igual QB sobre a distância de B ao quadrado. Bom, vou cortar esses Qs aqui, né? Esses Ks aqui, desculpa. Carga de A sobre D quadrado é igual a carga de B. Eu sei que dá 9D quadrado aqui, né? 9D quadrado. Vou cortar os Ds quadrados e vou passar o QB para baixo. Então vai ficar 1/9. Dá na mesma, tá? Então quando você tem uma relação assim mais fácil, mais direta, às vezes você nem precisa fazer a conta. Ah, professor, mas na real mesmo eu achei mais negócio fazer a conta. Faz. Às vezes você demora o mesmo tempo, tá? Só que a vantagem que, sei lá, se você consegue perceber rápido essa relação da distância, você economiza um tempinho aí num vestibular, numa prova. Mas eu sou adepto da filosofia, acho que eu já falei isso pra vocês, que não falta tempo para fazer prova de vestibular. Tá? É difícil o aluno tá fazendo vestibular, sem provas em geral, sem parar e acabar a prova, não dá tempo. O que normalmente acontece é que são questões demais para um determinado intervalo, mas não dá para resolver em questão de tempo, é que sobrecarrega. Aí uma hora você fica exaurido e já não consegue render mais nas questões.
Então, se tivesse mais meia hora, você provavelmente não ia render do mesmo jeito, tá? Então, não sei se é tão necessário cortar caminho, às vezes, nos exercícios, mas fica aí uma dica, tá bom? Tinha mais 2 exercícios de força aqui, gente, mas eu nem vou fazer não. Que era o que tinha sobrado do módulo passado, eu engancho ele em alguma aula aí, mais pra frente. E nós continuamos semana que vem com... Eu não sei se eu tô compartilhando junto minha barra de iniciar aqui, agora já foi. Com potencial elétrico, tá? Vou conversar com a Márcia e com a Kátia sobre a questão dos nossos conteúdos atrasados. Um jeito que vocês falam que preferem a gravar da aula, eu vou ver o que eu faço, tá? Mas seriam por fora dessa nossa grade de terça-feira. Mas é isso, semana que vem também começa a assistência, plantão, eu esqueci como chama aí no colégio, e vai ser terça de manhã, tá? E aí na sexta-feira eu vou perguntar para vocês lá no grupo do WhatsApp, eu não sei se tem algum outro meio oficial, mas eu vou perguntar lá se alguém quer ser atendido na terça de manhã para tirar dúvidas. E aí é uma aula só de dúvidas de exercícios. Mas a gente conversa mais para frente, beleza? Jovens, é isso. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Se não tiverem dúvidas, bom descanso, boa semana, bom ano aí para vocês, bom dezembro. E nos vemos na terça-feira. Tchau. Tchau, tchau, jovens. Tchau, tchau.